Meu nome é Fernando Lazar e eu me formei na turma 55 da Santa Casa. Basicamente, meu contato com a medicina foi desde bem pequeno. Eu tenho dois pais médicos. Meu pai é formado pela faculdade do ABC e minha mãe é formada pela USP de São Paulo, os dois ginecologistas. Então, desde pequeno, eu já ouvia muita coisa deles. Além de que minha família inteira, eu tenho tios médicos, tias médicas. Então, assim, essa geração foi bem forte. Então, quando eu era pequeno, sempre tive muito contato. Já era uma coisa que eu pensava desde de criança, talvez seguir carreira médica. Eu fui levando a escola sempre pensando em fazer, prestar o vestibular para a matéria mais difícil que fosse o caso, seria medicina ou seria engenharia, que eram minhas duas maiores dúvidas. E eu cheguei no colegial, fiz colegial no Bandeirantes, e a gente teve que dividir em três partes da escola, que ou seria biológica, ou seria exatas, ou seria humanas. E foi meio que no primeiro ano colegial que eu tive que bater o martelo se eu estava mais para medicina ou mais para engenharia. Eu acabei optando para ir para biológicas, porque engenharia, em tese, é um vestibular mais fácil de fazer. Então, se tudo desse errado, e mesmo assim no final quisesse engenharia, eu estaria até exagerando na quantidade de estudo que eu estava fazendo. Era uma pessoa meio centrada, meio ainda focada no colegial. Estudei. No terceiro ano eu acabei prestando medicina na FUVEST, que na época era junto à Santa Casa e à USP, na Unifesp e na Unicamp. E eu acabei passando só na Santa Casa de primeira. Não cheguei não cheguei a passar na USP nem em nenhuma das outras. Eu optei por fazer um ano de cursinho, fiz um ano de cursinho e acabou que, apesar de eu chegar mais perto de várias outras faculdades, e dessa vez eu prestei muito mais coisa, eu acabei passando na Santa Casa de novo, e daí dessa vez quem veio falar comigo foi meu pai, meu pai e minha mãe, na verdade, mas muito mais pela parte do meu pai, para tentar fazer, no mínimo, o primeiro ano na Santa Casa, ver se eu gostava, e daí qualquer coisa, porque a frustração de filho de uma família inteira médica é não passar na faculdade dos pais. E ver se eu gostava, e caso fosse, eu voltaria para o cursinho e faria mais um ano para tentar outra faculdade. E daí foi quando eu fiz a primeira visita para Santa Casa. A gente tinha o tour com os calouros, né? Eu fiz o tour, quem me apresentou a Santa Casa foi parte da Atlética, e fui eu e meu pai ver a faculdade. E assim, não sei quem ficou mais enamorado, se foi eu, fui ele com a estrutura desta casa, os tijolinhos, como todo mundo chama. Meu pai, que fez faculdade da ABC, eu estava para passar na lista da ABC, ele olhou para mim e falou: ó, não importa se você passar na ABC depois, por mim você devia fazer Santa Casa. E assim, na época eu ainda estava um pouco conturbado com com o resultado do vestibular, mas vendo o ânimo do meu próprio pai, que tinha feito ABC, e da minha mãe, que também me incentivou a fazer Santa Casa, porque minha tia fez Santa Casa também. Se eu não me engano, ela é a turma 26, mas eu posso confirmar depois. Todos falando que era uma ótima faculdade, que apesar de ser particular, eles tinham condição de pagar, e eu devia tentar fazer no mínimo um ano. Eu optei por fazer no final. E daí, por mais que eu tenha entrado numa história um pouco mais conturbada, um pouco mais triste nesse começo, foram 2 semanas entrando nessa casa que eu já me apaixonei pela faculdade, me apaixonei pelas pessoas lá dentro e me apaixonei pelo ambiente. O ambiente do cursinho era um ambiente um pouco estressante, se for falar. É uma constante competição, uma constante busca para ser o melhor da turma, porque, querendo ou não, no final do ano você vai competir com todas as pessoas de novo. E daí, primeiro que foi um alívio das minhas costas de
tirar toda essa parte do estresse do cursinho. E a segunda foi que a Santa Casa, diferente de várias outras faculdades, é uma das poucas faculdades que a gente tem contato com o hospital e com os pacientes constante desde o primeiro ano. E acho que, assim, uma das primeiras aulas que a gente teve foi enfermagem, foi um contato direto com os pacientes e fazendo alguma coisa que, assim, por mais que não se aproxime 100% da vida médica atual, foi um deslumbre que se confirmou logo de cara, assim, foi entrar em contato com o que era o ambiente hospitalar e ver a profissão de médico um pouco mais de perto, apesar de eu já ter contato com ela a minha vida inteira, já ter visto meus pais, meus tios fazendo, é diferente ter o meu primeiro contato com a medicina como carreira. Os primeiros 4 anos de faculdade, o primeiro ano eu comecei, acho que foi um dos primeiros anos que eles estavam fazendo PIPA, que é um programa de integração que vem nas primeiras semanas. E foi um jeito muito interessante, um jeito muito bom de conhecer a faculdade, porque você conhece ela por meio das outras pessoas que já estavam lá dentro, que já tinham parte desse amor pela Santa Casa, e compartilhar um pouco da animação deles foi o que me fez ficar mais animado ainda e virar daquela tristeza do pós-cursinho, de não ter passado em tudo que eu queria, e entrar no deslumbre do primeiro anista, que é o mundo novo da medicina, da faculdade, do ambiente universitário. Como muitos dos que entraram nessa casa, eu, logo depois desse primeiro período, comecei a treinar para Calomed no primeiro ano, que foi por parte da Atlética, e foi aí que eu me achei meu lugar na faculdade. Foi a hora que, assim, depois que eu passei pela experiência da Calomed, a gente competia vários esportes, inclusive alguns que eu nunca tinha feito na minha vida. Foi aí que eu achei alguma coisa que eu gostava, que eu queria fazer, sabia qual era a minha meta, no mínimo nessa primeira metade da faculdade, que era conseguir proporcionar para alguma turma de calouros a mesma coisa que foi me proporcionado nesse ambiente de treino, de acolhimento, e que culminava na competição do final normalmente entre abril e maio, e que, no caso do meu ano, a gente ganhou, e foi um dos momentos marcantes para mim na faculdade. Fora isso, também, no primeiro ano ainda, foi quando a gente teve o primeiro contato com não só paciente, mas na morfologia, primeiro contato com o corpo humano, mesmo que seja do lado mexendo em corpos, mas assim, é uma proximidade muito mais real com o que está com a realidade da medicina. E como eu tinha vários colegas de outras faculdades, eu já sabia que era uma coisa que, assim, a maior parte deles não teve a oportunidade de entrar em contato na enfermagem com os pacientes de primeira cara, ter parte da morfologia, fazer a dissecção. E foi quando eu comecei a ter um pouquinho de deslumbre, um pouco mais gosto pela parte da medicina mesmo. Não foi um ano fácil. Saindo do cursinho, eu estava um pouco cansado, acabei pegando alguns exames do primeiro ano, foi um ano conturbado. Segundo ano não melhorou muito, mas eu nunca fiquei triste também de estar estudando, porque, querendo ou não, no final das contas, era a matéria do cursinho, não é uma matéria que eu vou usar para a minha vida. A matéria da faculdade já é muito mais próxima daquilo que eu tinha interesse. Então, apesar das dificuldades que eu tive um pouco na parte acadêmica, foi uma coisa que me empurrou para sempre tentar um pouco mais. No segundo ano e no terceiro ano foram os anos que, sabendo que eu queria fazer parte da Atlética, eu me dispus no segundo ano a virar DM, né, diretor de modalidade do judô, que foi o esporte que eu fiz pela faculdade inteira. E porque eu sabia que no terceiro ano eu ia querer ser atlética, e é quase o caminho traçado para você entrar no órgão. Além disso, fui aspirante e aí comecei a ajudar a atlética atual a fazer o que era necessário. Então, o segundo ano já é um dos anos mais difíceis da faculdade, mas a carga horária que aumentou um pouco por conta do trabalho na equipe, no trabalho na atlética, acabou sendo um outro ano um pouco mais difícil para mim, cansativo, mas gratificante de qualquer jeito no final. Acho que foi um ano um pouco mais triste para mim também, porque
Não só estava sobrecarregado, veio a falecer a minha avó. Minha avó era muito próxima da gente, ela acompanhou tanto a formatura do meu irmão mais velho, que foi em medicina também, logo no ano anterior. Eu entrei, ele tinha acabado de se formar, e querendo ou não, no fundo, eu queria que ela visse a minha também. No final não foi possível, mas no mínimo ela me viu entrar na faculdade, que era uma coisa que ela queria muito ver acontecendo, saber que a gente tinha um futuro já traçado pra gente, e querendo ou não, já fiquei muito feliz por causa disso, mas acumulou várias coisas no segundo ano. Uma delas foi essa parte de estar um pouco sobrecarregado e ainda um pouco mais emocionalmente triste por conta do falecimento da minha avó, mas no final sobrevivi. Foi um pouco mais conturbado, e chegando no terceiro ano, finalmente eu virei atlética, que era uma das minhas metas da faculdade, não indo para essa primeira metade. Tive a capacidade de proporcionar para a turma 57 a Colomed deles, que eles inclusive ganharam também, e foi de longe a melhor experiência que eu tive na faculdade. Participar 3 meses dos treinamentos dos calouros, conversar com eles, mostrar para eles o que era a faculdade, poder retribuir o que foi feito para mim no primeiro ano. Foi o brilho nos olhos que eu ganhei das turmas que vieram antes de mim, foi o mesmo brilho nos olhos que eu espero ter colocado na turma 57, que foi para quem eu consegui passar um pouquinho desse gosto que eu tenho pela faculdade. E para fechar o terceiro ano, que foi, no mínimo nessa parte esportiva, foi que pela primeira vez na história do judô da Santa Casa, a gente foi campeão da Intermédia. Foi a nossa primeira medalha de ouro. Foi no final do segundo ano, assim que eu virei atlética. Foi a nossa primeira medalha de ouro do judô. E assim, comigo competindo com segundo ano, muito jovem na equipe, mas assim, eu já praticava antes, então tive a oportunidade de entrar no tatame também com o resto da equipe. E se não foi a Calomed o meu momento mais feliz da faculdade, provavelmente foi esse primeiro ouro do judô na intermédia. E no terceiro ano eu consegui o segundo ouro, e dessa vez sendo um dos atletas mais graduados da equipe. Então é gratificante saber que eu consegui continuar essa tradição. Da parte acadêmica, o terceiro ano foi o contrário do segundo ano. Se eu estava sobrecarregado no segundo ano e estava quase desistindo, o terceiro ano foi quando aliviou um pouco a questão da parte acadêmica, e a gente finalmente voltou a ter um pouco mais de contato com a realidade do hospital, porque no terceiro ano a gente tem a divisão em especialidades, e é quando a gente começa a acompanhar um pouco mais de perto cada especialidade, e é quando a gente começa a ter um pouco mais contato com ambulatórios, de vez em quando alguma coisa dentro do hospital da parte que a gente está acompanhando. E se as dúvidas que eu tinha no segundo ano estavam me deixando quase desistindo, foi o terceiro ano e o quarto ano que a gente tem esse contato mais próximo com as especialidades que me fez voltar a ter um pouquinho de brilho nos olhos quanto à parte médica. Nesse meio tempo eu estava pensando já o que eu queria fazer na residência, porque chegando no internato ia ser a hora que a gente ia ter que decidir para que eu ia estudar. Se no colegial eu tive que decidir entre engenharia e medicina, agora eu ia ter que decidir entre todas as especialidades que eu estava passando, e cada uma era mais uma especialidade que eu pensava que, talvez eu queira fazer isso. A verdade é que não adiantou de nada o terceiro ano tentar descobrir qual especialidade eu queria, porque acabou chegando no quarto ano e a gente teve uma pandemia global. Eu acho que eu passava mais tempo tentando me manter fisicamente e mentalmente bem durante a pandemia, e minha família também, que estava todo mundo confinado em casa, do que pensando no que eu poderia fazer quando chegasse na hora de escolher a minha residência. Era mais uma incerteza de quando iam voltar as coisas, do que estava acontecendo, um pouco de tristeza, porque eu sabia que
apesar de eu estar sofrendo na parte porque a gente só teve o 4º ano inteiro EAD, eu sabia que tinham pessoas que estavam passando por muito pior, que era o pessoal que estava no internato, que estava sem conseguir fazer a parte prática da faculdade, que é uma das partes que a Santa Casa se destaca. Uma das partes que é reconhecida lá fora, o pessoal fala que a parte prática, o pessoal da Santa Casa tem muita mão, mesmo antes de formado, e eu estava ouvindo as notícias e acompanhando de perto de que não era o que o pessoal estava conseguindo fazer, justamente por causa da pandemia, e como ia ser meu ano seguinte, dado que meu internato não estava longe, e a gente não estava nem perto de saber alguma resposta de quando ia acabar a pandemia global, e como iam ficar as coisas bem nesta casa. Então acabou que eu comecei o 5º ano sem saber o que eu queria fazer de residência, e sem ter muito como saber, porque teve uma mudança de grade. Como foram os anos anteriores, a gente foi a primeira turma que pegou sem pandemia, na verdade no meio da pandemia, mas voltando às atividades presenciais, e ao mesmo tempo num novo modelo de internato. Então eu estava mais ansioso para saber como iam ser as coisas e como ia ser de lá para frente, sem ter escolhido ainda uma residência, do que feliz de estar entrando para o internato naquela hora. No internato, então, eu já entrei com a minha missão sendo decidir o que eu ia fazer de residência. O problema foi que, à medida que eu passava em cada área que a gente estava passando, cada vez, em vez de decidir mais o que eu queria, eu tinha mais dúvida. Eu comecei pelo ciclo clínico. Quando a gente chegou no pronto-socorro, foi uma parte que eu gostei mais do que a parte da enfermaria, que foi a minha primeira área. Até porque o pronto-socorro é uma área que, assim, tem um pouco mais de resolubilidade, e daí, no mínimo, foi aí que eu achei uma das coisas que eu queria para minha futura residência, que é ter a chance de resolver um problema um pouco mais imediato, e não que as outras áreas não resolvessem o problema do paciente, mas ver um efeito um pouco mais imediato naquela ação que eu estava tomando. Só que eu fui só descobrir como eu ia querer fazer isso quando eu cheguei na segunda parte do ano, que foi quando eu entrei no ciclo cirúrgico. Eu não tenho nenhum parente que seja da área cirúrgica. O mais próximo são meus pais, porque os dois são ginecologistas e obstetras, então eles fazem a parte da obstetrícia, que é um pouco mais perto do que tem procedimento cirúrgico, mas o resto da minha família não tem ninguém que estivesse dentro de uma especialidade que exigisse procedimento cirúrgico. Então eu não sabia o que estava esperando, eu achei que eu não ia me interessar muito, mas foi ali que, instrumentando no 5º ano, foi ali que eu achei uma das coisas que eu tinha certeza que eu queria fazer. Que, no mínimo, alguma coisa cirúrgica, a especialidade que eu ia escolher tinha que ter. Foi vendo cirurgia de perto, instrumentando com os professores e os residentes, todos animados e querendo mostrar pra gente em tempo real o que estava acontecendo, que eu percebi que para qual caminho eu trilhasse ia ter que ter um pouquinho de cirurgia, nem que fosse metade clínico, metade cirúrgico, que nem meus pais fazem na GO. Só que o problema do 5º ano foi o mesmo do 4º, que eu acabei o 5º ano sem decidir o que eu queria fazer. E chegava o 6º ano, e eu tinha que começar a estudar para residência, quer dizer, já estava estudando desde o 5º, mas assim, hoje em dia, fazer o cursinho é quase uma obrigatoriedade para passar uma prova de residência. Então eu ia começar a fazer o cursinho, e eu não sabia o que eu queria fazer ainda de residência. Passei o 5º ano, o 6º ano, balançando em cada mão a parte de faculdade, vida social, ainda queria participar do judô meu último ano, acabar no mínimo esses 6 anos que eu comecei, terminei com a mesma equipe, e por outro lado, estudando constantemente com medo da residência, sendo que eu estava estudando por uma coisa que eu não sabia o que eu ia fazer até
os últimos momentos. Então, chegando no meio do ano, quando a gente estava chegando perto das eletivas, eu parei e falei, tá bom, eu vou precisar decidir alguma coisa nos próximos meses, já que ia começar as inscrições para as residências. E a forma mais fácil de eu saber o que eu quero fazer é se eu conseguir fazer uma eletiva dentro de alguma coisa que eu quero antes que comece as inscrições. E daí eu tive que pegar e colocar na minha cabeça quais eram as opções que eu queria. Aquele ponto eu sabia que eu queria fazer cirurgia, mas já tinha descartado cirurgia geral como uma opção. E daí me restaram duas grandes opções, que era ou seguir o caminho da minha família, que era a ginecologia e obstetrícia, ou a outra paixão que, assim, não foi dada a mim por livre e espontânea vontade, foi porque eu estava em contato no judô com muitos ortopedistas, que era a ortopedia. E foi meio que por conta dessa proximidade. A gente tinha muita lesão, então a gente acabava levando muita gente para o pronto-socorro da ortopedia e entrava em contato com pessoas que várias vezes também foram na minha equipe, ou no mínimo eram pessoas que eu conhecia da faculdade dentro do pronto-socorro da ortopedia e acompanhando eles de perto. Eu decidi, no final das contas, que eu ia prestar ortopedia. Redobrei meus esforços para estudar para residência. E acabei prestando ortopedia no final do ano. Passei para a segunda fase da Santa Casa. E daí eu fiquei na ansiedade até saírem os resultados. E daí vem a segunda parte dessa história do final do meu sexto ano, começo da minha vida de carreira médica, que foi a gente teve que se apresentar para convocação militar. E normalmente, para as histórias que a gente eu ouvia era, se você não tem interesse, você não é convocado. Porque era muito incomum uma pessoa que não mostrou interesse em entrar no exército após a faculdade ser convocado. Apesar de ser obrigatório, geralmente faltavam vagas do que sobrava. E eu acho que um dia depois que saiu o resultado, eu tive que me apresentar para ser convocado. O resultado saiu, infelizmente eu não tinha passado, e eu estava numa posição que podia passar, podia não passar. A lista do ano passado tinha rolado para perto da minha colocação, mas ao mesmo tempo era uma colocação alta, então não tinha como saber se ia passar ou não. E veio logo depois a convocação, e eu não tinha interesse porque meu planejamento era fazer esse ano inteiro estudando para as provas de residência no que vem. Acabou que pela primeira vez em um tempo sobraram vagas e eles tiveram que convocar mais pessoas. Eu optei pela aeronáutica porque ainda tem que fazer um exame físico. Foram chamados 60 pessoas a mais para fazer esse exame físico e no final das contas eu fui convocado para servir aqui em Guaratinguetá. Minha única tristeza nessa parte é porque eu ainda não tinha passado na residência, ia ter que estudar um ano, acompanhado com isso uma carga horária que eu não estava planejando e que não era controlada por mim, que é a carga horária do Exército. Mas também era uma nova experiência, não fiquei triste, eu só estava um pouco preocupado com a parte de estudar. E daí, chegando março, estava no meio do meu treinamento militar, começou a rodar o final da lista. Até o final de março ainda pode rodar a lista da residência. E estava aproximando do meu número. E daí eu fiquei na ansiedade de, putz, será que vai rodar ou não vai rodar? Conversava quase todo dia com os colegas que eu sabia que estavam na ortopedia para saber se alguém tinha desistido da vaga, como que estavam rodando as vagas. E eu acho que na penúltima ou antepenúltima lista rodou e saiu meu nome. E daí foi quando eu pulei de alegria, voltei para casa daqui de Guaratinguetá para poder fazer a inscrição. Meus pais não estavam em casa, não tinha avisado que eu estava voltando. Eles chegaram depois de mim, daí olharam para lá, ficaram confusos, daí eles perceberam que provavelmente era porque eu tinha passado na residência. Então foi mudar da cara deles de confuso para uma cara de alegria que eu nunca tinha visto na cara deles. Ficaram talvez até mais alegres do que eu na hora. E acabou que eu fiz a inscrição, eu tô com a vaga garantida da presidência no ano que vem, mas por enquanto eu tô servindo na aeronáutica.
Aqui na Aeronáutica eu acabei de acabar a parte de treinamento militar e a base de Guaratinguetá é uma das maiores escolas de ensino técnico da América Latina, e eles têm um corpo de alunos de sargentos. E acabou que aqui eu fui alocado para o posto médico dos alunos, então eu acabo cuidando muito mais dos alunos da escola de sargentos. E daí a média deles é de 19 a 25 anos, e acaba que a maior parte das queixas deles é ortopédica. Então, e o meu chefe é um ortopedista também. Então, acabou que, assim, eu já estou um pouco mais próximo do que eu queria fazer e, querendo ou não, ano que vem eu vou estar lá, fazendo a residência. Então, assim, é no mínimo um gostinho antes de realmente começar a atuar na área que eu escolhi. Agora, de imediato é acabar esse ano que eu estou aqui servindo na Aeronáutica e conseguir fazer a residência de ortopedia na Santa Casa. E daí, depois disso, qual subespecialidade eu vou escolher, eu acho que vai ser mais uma vez uma dúvida na minha cabeça, mas chegando lá eu decido. Não estou preocupado com isso agora. Eu acho que se eu tiver que deixar um conselho aqui, e por mais clichê que seja, aproveitem a época de faculdade. Querendo ou não, a Santa Casa vai ficar com vocês não só durante a graduação, mas também pro resto da sua vida. O nome da Santa Casa vai estar sempre no diploma de vocês, vai estar sempre junto com vocês. Se vocês não estiverem perto dela, ela vai estar perto de vocês. E lutem por uma faculdade melhor sempre que conseguirem. Sempre estejam lá, tanto pelo que a Santa Casa consegue fazer por vocês, mas também façam vocês para a Santa Casa o que vocês conseguem fazer. Acho que essa é a parte mais importante.